Mateus capítulo 19, verso 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deixa aberto aí, não feche apenas os olhos para mais uma oração. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos, mais essa noite, mais um dia, mais um capítulo da história, Senhor, é escrito. E como foram todos antes desse, carecemos da Sua graça, da Sua misericórdia, pois é impossível completar a carreira, terminar a jornada, sem Sua força, sem Seu amor, sem Seu Espírito. Quem somos nós sem o Senhor? Tem misericórdia de nós e despeja a Sua graça em todo esse local, e leva mentes e corações cativos a Cristo Jesus. Que haja temor e santo tremor diante de Ti, diante da Sua palavra. Que o Teu reino avance, Senhor, que o Senhor receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, quero falar com você um pouco essa noite sobre casamento. Vamos falar um pouco sobre essa instituição, esse organismo esplêndido, maravilhoso, criado por Deus, que é o casamento. E ao falar do casamento, nós iremos encontrar ricas lições. Quando falarmos das divisões do casamento, nós aprenderemos ricos ensinos, e vou dividir o casamento em 4 divisões. Em cada uma dessas divisões, elas revelarão o caráter do casamento, ao mesmo tempo que nos ensinarão preciosos princípios. Então essa mensagem é para maridos, é para mulheres, é para casados, é para solteiros, é para viúvos, é para todo tipo de pessoas, porque nos trarão ensinos que podem ser aplicados tanto no individual quanto no conjugal. Então preste muita atenção. O casamento, infelizmente no nosso tempo, tem sido uma instituição desprezada, desacreditada. A sociedade moderna dá pouco ou nenhum valor para o casamento. Alguns consideram o casamento nada mais que um papel assinado, nada mais do que um contrato que é feito muitas vezes com entusiasmo e desfeito com muita amargura. Muitos casamentos se iniciam como verdadeiros sonhos, mas rapidamente terminam como terríveis pesadelos. Precisamos aprender primeiro que o casamento não é uma instituição da terra, é uma instituição do céu. Não veio aqui da terra nem dos homens, veio do céu e veio de Deus. Deus é quem criou o casamento, Deus é quem estabeleceu a união de homem e mulher. Ele nasceu no coração de Deus. Deus é o criador do homem, Deus é o criador da mulher, Deus é o criador da união entre o homem e a mulher, portanto Deus é o criador do casamento.
Nesse sentido, só Deus tem a receita para um casamento feliz, para um casamento sólido. A revista Veja publicou que 1 em cada 3 casamentos termina em divórcio. Em 1984, nós tivemos 94 mil divórcios, ok? No ano de 1984, tivemos 94 mil divórcios. Em 2016, tivemos 344 mil divórcios. De 1984, os casamentos aumentaram, de 1984 a 2016, os casamentos aumentaram 17%, enquanto que o divórcio aumentou 269%. Quais são as causas desse número grotesco, absurdo de divórcio? Isso, os registrados em cartório. Se contar os não registrados, esse número dobra, chega quase a 800 mil, para você ter uma ideia. Qual é a causa da falência do casamento? Qual é a causa dessa entidade, dessa instituição ser tão desprezada dessa forma e haver tantos divórcios? Primeiro, casamentos precipitados. Grave isso aí. Casamentos precipitados, ou casamentos que são feitos na adolescência, na juventude, meninos e meninas que não têm a menor ideia do que estão fazendo, a menor ideia o que seja um casamento, não tem estrutura emocional, psicológica, financeira, nem experiências, ou aqueles que já não são adolescentes, já têm certa idade, mas que também foram feitos precipitadamente. Como assim? Um casamento feito, ou uma escolha feita, precipitada, sem fazer a leitura de com quem está casando, sem avaliar a mulher, seus antecedentes, sua família, sua condição moral, sua condição espiritual, ou vice-versa também, no caso do jovem, do homem. Então, você casa achando que é alguém, que é uma pessoa, e depois de algum tempo você vai ver que você se casou com outra pessoa, e vice-versa. Você então vai se surpreender. Então esses casamentos se desfazem por isso que eu aconselho na igreja, muito cuidado na hora da escolha. O homem, por exemplo, o jovem, quando vai escolher, a primeira coisa que ele vê é beleza, o corpo, o quanto aquela pessoa o atrai fisicamente. A Bíblia fala que eu não devo escolher beleza, e sim virtudes, é o quanto a mulher tem caráter, é isso que deve basear a minha escolha, o quanto ela teme a Deus, e não a beleza. A mesma coisa para a mulher já não olha tanto beleza, porque senão a maioria de vocês não estava casado, né? Diga-se de passagem, e não estou brincando, viu, santo? A mulher muitas vezes vai levada pelo quê? Ela quer segurança financeira, e esquece que segurança financeira não mantém ninguém, mas caráter, o quanto esse homem é justo, honesto, o quanto teme a Deus, e o quanto ele pode dar vida por ela. A precipitação não leva em conta nada disso, então se desfaz. Segundo, qual é a segunda causa de tantos divórcios? Pessoas que já moravam juntas, depois se casam. Pessoas que já eram amigadas, moravam juntas, sem o compromisso do matrimônio. Depois de algum tempo, ou de muito tempo, resolvem contrair as núpcias, consolidar o casamento. Geralmente, esses casamentos se desfazem, porque vieram de anos de fornicação, ou de adultério, e agora que ratificam a aliança, ou eles ajustam, tem outro nome, regularizam sua situação,
geralmente esses casamentos estão fadados ao fracasso. Terceiro, casais casados há algum tempo sem filhos, são propensos ao divórcio, porque os filhos muitas vezes são a causa de o casamento ser sustentado. A pessoa persiste, tanto marido como mulher, por causa do filho. Em não havendo filho, não há algo que os prenda, então o divórcio acontece com mais facilidade. Quarta causa, filhos casados de pais separados. Tem um índice grande de pessoas divorciadas, que são filhos casados de pais separados. O que é isso? Filhos que têm pais divorciados, são propensos para também se divorciarem. Então, geralmente, um jovem homem casa, ele é filho de pai divorciado. Uma menina casa, e ela é filha de pais divorciados. São propensos também ao divórcio. Então, entenda todas essas estatísticas, ou estas causas favorecem o divórcio. E sexto, a falta de preparação para o casamento. A falta de preparação, o que é isso? Tem pessoas que sonham com o casamento, jovem, sonham com o casamento, mas não tem a menor ideia do que seja um casamento, menor ideia, sonhando com algo que ele não sabe, que ele nunca viu, ele não conhece, então ele não se prepara. O que é um casamento? Você tem uma ideia? Menino, você é menino, moleque, ou menina, é uma vocação, é um ministério, é um chamado. Ou você tem, ou fica solteiro, Isso não é um passeio com a menina na praia, é um compromisso financeiro, emocional, espiritual, profissional, sacrificial, é um empreendimento. É mais fácil você abrir uma franquia do Walmart aqui, do Carrefour, você levantar uma empresa do que casar. O empreendimento é muito maior, envolve físico, emocional, psicológico, espiritual, e muita gente entra nisso achando que é Hollywood, achando que é Romeu e Julieta. Não é. Então essas são as causas: casamentos precipitados, casamentos de pessoas que já moravam juntas, casais que não têm filhos, filhos casados de pais separados e a falta de preparação. Agora vamos aprender aqui sobre o casamento e aprender lições também tiradas do caráter do casamento. Primeiro, o casamento é monogâmico, que vem de monogamia. O que é monogamia? Duas palavras gregas, mono, um, e gamas, que quer dizer casamento ou união, diferente de poligamia. O que é poli? Muitos. Gamia, casamento, muitos casamentos. O casamento, o monogamia significa que um homem só pode ter uma mulher, e uma mulher só pode ter um homem. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e não às suas mulheres, e serão ambos uma só carne. Na lei de Moisés, em Êxodo 20:17, diz: não cobiçará a mulher do teu próximo, não as mulheres do teu próximo. Significa que no casamento, um homem só pode ter uma mulher, só pode se casar com uma mulher, e uma mulher só pode se casar com um homem.
Então, quando nós vemos no decálogo, nos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, isso mostra que Deus institui a monogamia como padrão. E que lições nós trazemos disso? O que isso nos reporta? Que ter outra mulher além da nossa, ou ter mais de uma mulher, é adultério. Ter um marido além do seu, ou mais de um marido, é adultério. E o adultério, a infidelidade conjugal, a traição, é a grande causa da destruição das famílias e do casamento. Êxodo 20, capítulo 20, verso 14 diz: não adulterarás. Esse é um dos 10 mandamentos. Qual a finalidade desse mandamento? Ele visava preservar, proteger o matrimônio. E ele visava também a santidade e a castidade do casal. Um homem só pode casar com uma mulher, um homem só pode ter relações com uma mulher, e vice-versa. No Antigo Testamento, por exemplo, o adultério era punido com a morte. Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Parece, entretanto, que os homens não estão preocupados com este mandamento. Não entenderam a monogamia. A revista VIP publicou que 73% dos homens e 64% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, já adulteraram. E desses 65% dos homens e 72% das mulheres não se arrependeram da traição, do adultério. Veja só. E esse é um dos maiores responsáveis pelo divórcio e pela destruição da família. Mas veja as consequências do adultério. Primeiro, o adultério ou o adúltero cega. Provérbios 6,32. O que adultera com a mulher é falta de entendimento. Destrói a si mesmo que assim procede. Só quem quer o próprio mal é que pratica tal ato. Está fora de si, fica cego. Lembra de alguém que ficou cego? Uma das maiores figuras do Antigo Testamento? O rei Davi. Acorda tarde, não sai para a batalha, que era o dever dele, está andando no terraço do palácio e vê uma mulher nua se banhar. E pergunta: quem é? Batseba. Batseba, mulher de Urias, casada, traseia. Ficou cego, ficou louco, quase pôs o reino abaixo, destruiu toda a sua família. Que o adultério cega, deixa a pessoa falta de si. Segundo, o adultério é um caminho de morte. Provérbios 7,22. Ele a segue logo, e como boi que vai para o matadouro, e como louco ao castigo das prisões. O adultério muitas vezes termina com a vida. É um caminho de morte. O texto diz: como um boi que vai para o matadouro, é quem adultera. Terceiro, o adultério não ficará impune, ele traz consigo o juízo de Deus. Provérbios 6, 26, 29 diz: porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que queime seus pés? Verdade, já viu isso? Você já viu alguém brincar com fogo e não queimar? Já viu alguém tirar os pés e andar nas brasas e não queimar? Assim ficará o que entrar
na mulher do teu próximo, não será inocente todo aquele que a tocar, não ficará sem o castigo, sem a punição. O adultério traz juízo, juízo divino. É causa de morte. O adultério também é a maior causa do divórcio. Por causa do adultério é que os divórcios têm crescido. A revista Veja publicou que o índice de divórcio aumentou 51% na terceira idade. Por causa do adultério ocorrem divórcios traumáticos. Por causa do adultério, lares são desfeitos. Por causa do adultério, filhos são machucados. E por causa do adultério, ocorrem crimes passionais. Porque muitas vezes maridos descobrem que a mulher está traindo, mata ela. Ou o contrário, mata ele. É a causa de crimes e é um caminho de morte. Provérbios 7, 18, 23. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, pois meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu, e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado para o matadouro, ou como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. É um caminho de morte, é uma desgraça. Primeiro ponto então, o casamento é monogâmico. Segundo, o casamento é monossomático. O que é monossomático? Duas palavras, mono, uma, e soma, corpo, um só corpo, uma só carne. O casamento não são dois que fazem um contrato de viverem juntos. O casamento são dois que se tornam um só corpo, uma só carne, um só soma, monossoma. É o que o texto diz: deixará o homem, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, um só corpo. Que implicações isso tem? Significa que o sexo está restrito apenas ao matrimônio, que o sexo é permitido apenas no contexto do matrimônio, que o sexo é só permitido para pessoas casadas. Qualquer outra prática sexual fora do matrimônio, sexo entre solteiros, sexo entre pessoas do mesmo sexo, sexo de pessoas com animais, sexos de pessoas casadas com outro cônjuge que não é o seu, configura porneia, adultério. Por quê? Porque um homem só pode se tornar uma só carne com a sua esposa, e a mulher só pode se tornar uma só carne com o seu marido, e só sendo uma só carne é que o sexo é permitido, ok? O que a Bíblia fala sobre sexo? Primeiro, satisfação. Ambos os cônjuges foram dotados com apetite sexual, com desejo sexual. É a obrigação então de ambos trazer alívio da tensão sexual, ou satisfazer-os sexualmente. 1 Coríntios 7, 3 a 5, o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher pague ao marido a devida benevolência. O que é isso? Maridos, satisfaçam sexualmente suas esposas. Esposas, satisfaçam
sexualmente seus maridos. Por quê? Porque ambos foram dotados de desejo, foram dotados de apetite, foram dotados de tensão. Esse é o dever então, mulher, satisfazer. Esse é o dever saciar, esse é o dever suprir, e esse é o dever também, marido, fazer a mesma coisa. E outro princípio que eu aprendo aqui: a relação sexual não tem como finalidade, não pode haver egoísmo. Eu estou na relação para me satisfazer. Não. Eu estou na relação para satisfazer ela, e ela está na relação para satisfazer a mim. Então, é o altruísmo que deve reger a relação. Um deve ter em mente de se esforçar e trabalhar para satisfazer, saciar o outro, e não a si mesmo. Segundo, ambos os cônjuges não podem negar o direito do prazer, não podem negar o direito de satisfazer um ao outro. O texto prossegue: a mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que é isso? Se ambos foram dotados de desejo, e desejo legítimo, um não pode negar o direito do outro se satisfazer. Por quê? Porque no casamento, o corpo de um foi dado ao outro para satisfação. Então a mulher não pode negar o direito de satisfazer o marido, ou o direito do prazer ao marido, e nem a mulher, porque o corpo de um foi dado ao outro para este propósito, a satisfação. Terceiro, esse prazer deve ser regular. Não vos privei um ao outro, senão por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração. O que é isso que Paulo fala? Maridos, tenham relações sexuais regulares com as vossas esposas. Esposas, tenham relações sexuais regulares com os vossos maridos. Não tem esse negócio de, não querer, não é assim. É uma obrigação. Obrigação. Quem é pai e mãe diz amém. Seu filho tem fome? Tem desejo de comer? Tem ou não? Sim. É um desejo legítimo? Foi dotado com apetite. Você fica de vez em quando a semana inteira, não vou cozinhar não. Você faz isso para o teu filho? Não. Você sabe que seu filho não vai viver sem comida. Você sabe que é essencial. Ele é dotado com essa necessidade. Então não é uma opção. Então você faz comida regular para manter, para balancear a saúde e a existência do seu filho. A tensão sexual é a mesma coisa. Deve ser equilibrado e balanceado. Então tenham relações regulares. Tá, e caso eu não quiser obedecer nenhuma, o senhor não sabe como é que é lá em casa? Ok? Outro princípio: a falta de sexo coloca os cônjuges sob tentação, porque o texto diz: para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A mulher se recusa a obedecer esse mandamento. Não sei, não estou julgando as calças legítimas ou se não, mas se recusa. Então o homem tem uma necessidade legítima, que não pode ser suprido legitimamente pela sua esposa, por causa de problemas que eu não estou tratando. Ele vai ser tentado pelo diabo a então suprir aquela necessidade de forma ilegítima. Vai recorrer à pornografia. A falta de sexo pode levar... O que acontece? Ele vai procurar outras fontes. Claro que isso não é a justificativa para pecar, mas isso vai favorecer, vai colocar ele num terreno favorável, ou ela também, de repente o irmão aí precisa de oração e jejum, ok? Portanto, aqui aprendemos que a falta de sexo
Primeiro, é a causa do vício da pornografia. Segundo, é a causa de muitos adultérios. Terceiro, é a causa do estresse e crise em muitos casamentos. Veja só a importância que Paulo dedica metade de um capítulo para falar disso. O sexo, outro princípio, o sexo é só para procriação, como ensina algumas seitas. Provérbios 5, do verso 15 e 18 diz: bebe das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua mocidade. Não, Deus colocou o sexo como um dom, e Deus colocou o sexo como um prazer para o homem saciá-lo, para o homem desfrutar dele, dentro das balizas do matrimônio. Dentro do sexo pode qualquer coisa, porque a boca miúda se diz aí, que dentro das quatro paredes vale tudo, ninguém. Verdade isso? Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Não vale não, não vale tudo não. O que acontece? Por que muitos casamentos são um terror, e muitas atividades sexuais no casamento são enfermas, doentes? Porque muitos homens querem trazer elementos da pornografia para o leito conjugal. Desculpa, agora é o Paulão aqui, ó, para os machos. Tua mulher não é uma prostituta, não é como essas mulheres que muitos consomem nesses vídeos. Tenha respeito por ela, tenha respeito por ela. Talvez você cresceu achando que sexualidade é o que está na pornografia. Aquilo são atores e atrizes que estão encenando. Aquilo não remete para a realidade. Vale tudo nas quatro paredes? Mútuo consentimento. Aí tem algumas formas de sexualidade que você sabe que são plenamente proibidas. Sodomia, isso é inaceitável. Se vai haver qualquer criatividade na área sexual, tem que ser com mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordarem. Ok? Está conversado? E se não concordar, liga para o 190, 190 ou 194, nem sei o que é. Agressão, violência, abuso, inadmissível entre os cristãos. E por fim, é também um princípio espiritual, 1 Pedro 3,7, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A área sexual, que quando fala coabitai com a mulher com entendimento, fala de todo o processo da vida marital, o relacionamento diário, incluindo o sexual. Caso isso esteja em desacordo, as orações são impedidas, ok? Agora só um filetinho aqui, lembrando que a área íntima não começa só a hora que entra no quarto e apaga a luz. O problema é assim, que muitos homens pensam, né? É só ali, não, ela tem que ser construída ao longo do dia. O cara é um grosso, estúpido, fedorento, não é carinhoso, amoroso, aí chega lá perto de dormir, e aí? Aí a mulher tem que aturar isso, entendeu? Então esse é o caso, o problema que as mulheres sofrem. E segundo, agora é para vocês que estão aí querendo soltar rojão, marido também, trabalha ali, aonde? Empresa, firma, cliente, mulheres bonitas, bem vestidas, cheirosa, aí chega em casa, ela está lá,
com a camisa do Anthony Garotinho, varrendo, fedendo cebola, já passou do peso algumas dezenas de quilos, e quando você entra, não pisa aí não, grita que você é Pai Celestial. Por isso que os botecos estão cheios. Filha, anima, faz uma unha, rapa esse calcanhar, santa, compra uma esteira, vai num cabeleireirozinho, arruma, entendeu? Bota um perfuminho, prepara um clima, aí ajuda o servo, que a concorrência está forte lá fora. São elementos secundários, mas são importantes, porque mulher desleixada, nem Satanás aguenta. Se cuida, santa, se prepara. Terceiro, o casamento é heterossexual. O que é isso? Heterossexual, de sexos diferentes. Gênesis 2:24, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á na sua mulher, a sua mulher. Não está dizendo, portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e apegar-se a outro homem. A mulher deixará o seu pai e sua mãe, e apegar-se a outra mulher. Não. O casamento é a união do homem com a mulher, ou união entre homem e mulher, macho e fêmea. Homem com homem não compreende casamento. Mulher com mulher também não compreende casamento. A união de um homem com homem não configura casamento. A união de uma mulher com mulher não configura casamento. Deus só ratifica, une, sela a união de pessoas de sexos diferentes, jamais iguais. Por isso, a união de pessoas do mesmo sexo é um desvio, pois o sexo é permitido somente quando os dois se tornam uma só carne. Lembra? Quando é que o sexo é permitido? Quando dois se tornam um. Homem com homem não se torna um ou uma só carne. Mulher com mulher não se torna uma só carne. Portanto, o sexo praticado por pessoas que não se tornaram uma só carne é pecado de porneia. E isso sempre acontecerá quando pessoas do mesmo sexo tiverem relações sexuais. É pecado de porneia. Porque o casamento é hétero, só acontece com pessoas de sexos diferentes. Levítico 18:22 diz: com o homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é para o Senhor. Romanos 1:26-27, por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens deixando o uso natural, se inflamar na sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. 1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. Então Deus proíbe terminantemente essa prática. Quarto, e agora caminhando para o fim, o casamento é indivisível ou indissolúvel. O que é indivisível? Que não se divide. O que é indissolúvel? Que não se dissolve, que não se desfaz. Mateus 19 diz assim, verso 6, portanto, o que Deus ajuntou, uniu, não separe o homem. Quem te disse que o casamento foi feito para ser desfeito? Quem te disse que
Deus ordenou o divórcio. Deus nunca ordenou o divórcio. Deus regulamentou, porque ele já existia. Mas nunca foi a vontade de Deus o divórcio. A vontade de Deus é a vitalicidade do casamento. O casamento durar até a morte. O desejo de Deus é que ele não se dissolva, que ele não se divida. O casamento foi criado para ser para toda a vida. O casamento deve ser uma união permanente. Não foi assim que fizemos os votos, até que a morte os separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. No plano de Deus, o casamento deve ser indivisível. O divórcio não é, nunca foi e nem será a vontade de Deus para os cônjuges. O divórcio é o grande responsável pela destruição da família. Os filhos são os que mais sofrem, e gerações futuras vão amargar os efeitos do divórcio. O casamento é indivisível porque foi Deus quem instituiu e o ordenou. E quando diz aqui que ajuntou Deus, o homem não separe, nenhum cartório, nenhum juiz, nenhum rei, nenhuma autoridade tem competência para desfazer o que Deus fez. Mesmo que um juiz aprove o divórcio, aos olhos de Deus, diante de Deus, essa relação não é desfeita. Pastor, e as cláusulas de Mateus 19? Hoje eu não estou aqui para tratar. A pregação não é sobre divórcio e segundo casamento, é sobre casamento. Aqui é para mostrar, há uma cláusula em Mateus 19 e em 1 Coríntios 7, que nós podemos trabalhá-las outro momento. A infidelidade e o abandono, são duas cláusulas que a Bíblia apresenta, mas a ideia é que, está com crise, suporta, mudou a aparência, suporta, está com problema, resolva. Diante desses números que eu citei, que as pessoas têm banalizado o casamento, hoje se divorcia por qualquer motivo, por qualquer causa, simplesmente incompatibilidade de gênero, problemas financeiros, esfriou o amor, sei lá o que. Não, lembre-se disso, casamento é para toda a vida. Essa mulher que Deus colocou na sua vida, é a mulher da sua vida, é aquela com quem Ele te fez ser uma só carne. Esse homem que Deus colocou na sua vida, é o homem da sua vida, é aquele com quem Deus fez você ser uma só carne. Pastor, mas em havendo a infidelidade, a traição, eu não posso recorrer ao divórcio? Não, recorra ao perdão. O perdão é o melhor caminho. Nós não traímos Cristo todo dia, não adulteramos contra Ele, e Ele se divorcia de nós? Não somos a noiva? O que Ele faz? Nos perdoa. Perdoa teu marido, perdoa tua esposa, perdoa a traição, faça de tudo para não dissolver esse casamento. Enfim, o casamento foi feito para a glória de Deus e para a felicidade do cônjuge. Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus viu que o homem precisava de alguém para completá-lo, precisava de alguém. Essa é a finalidade do casamento, uma delas, é claro, nos completar, nos alegrar, refletir para o mundo a glória de Deus, cumprirmos conjuntamente nossa missão da expansão do reino, da pregação do Evangelho, formar família, criar filhos para a glória de Deus,
refletir a santidade de Deus. Pastor, o que eu faço? Meu casamento é um inferno, é um terror, pastor. A minha alegria ficou quando eu entrei no altar e disse sim para aquele homem. Minha alegria ficou quando eu entrei no altar e disse sim para aquela mulher. Dali em diante foi um inferno que nunca mais teve fim. Como é que eu faço? Meu irmão, confie em Deus. Ele não criou o casamento para ser um inferno. Há como reparar isso, há como restaurar isso. Recorra à graça de Deus. Paulo lidou com esse problema lá em Corinto. As mulheres se convertiam, mas os maridos não. Os maridos se convertiam, mas as mulheres não. E elas queriam largar deles. Eu amo a Deus, ele não ama. Eu quero a santidade, ele quer a pinga. Ele é violento, truculento, pagão. Paulo, o que diz? Esse homem consente ficar com você, não separe dele. Porque o marido ímpio é santificado pela mulher no convívio com ela. Dá testemunho, recorre a Deus, brilha que a sua luz vai dissipar as trevas dele, o seu bem vai prevalecer sobre o mal dele, o seu amor sobre o ódio dele, a sua fé sobre a incredulidade dele. Não é o mal dele que vai prevalecer sobre você, não é as trevas dele que vão encobrir a sua luz, é o contrário. A mesma coisa para o homem. Ela consente ficar com você, depois você converteu, ela não separe dela, porque a mulher ímpia é santificada pelo marido, no convívio com ele. Sua graça, a fé que está em você, a luz que está em você, vai prevalecer sobre as trevas dela. Mais forte o que está em você, e não o que está nela. Não é o mal que vence o bem, é o bem que vence o mal. Não é as trevas que vence a luz, é a luz que vence as trevas. Não é o diabo que vence Deus, é Deus que vence o diabo. Assim você vai prevalecer. Vamos fechar os olhos, vamos orar.